Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 20 da disciplina Matemática Discreta. A aula de hoje, eu resolvi fazer uma aula sobre a capacidade de detecção de erro e a capacidade de correção de erro. Tá? Embora é um resultado que tem uma formulazinha bem simples, né, e fácil de entender, algumas referências elas não mostram a demonstração. Tá? E aí eu resolvi fazer essa aula apenas para a gente tratar desse assunto, entender o conceito e apresentar a demonstração, ou pelo menos uma maneira, né, de como você vai obter a demonstração. Ok? Então, vamos seguir aqui. Né? A primeira coisa, né, é a questão da detecção de erro. Né? Então, seria, né, a capacidade de detecção de erro. Tá? Ah, aqui alguns autores, né, eles chamam de F, outros autores utilizam a letrinha E, só que a letra E às vezes confunde com essa letrinha aqui, né, mas o F dá a entender que ocorreu uma falha, né, então a gente também pode usar a letra F aqui, né. Vamos então para a definição. Tá? Então, olha, a capacidade de detecção de erros, tá? Aqui vamos chamar de F, é a maior quantidade de erros em uma palavra-código, a qual é garantido a detecção desse erro. Tá? Então, deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples, talvez. Né? A nossa palavra-código ela é uma inúpula, né, por definição, né, que pertence a um subespaço vetorial. Se a gente muda um símbolo, tá, dessa minha palavra-código, a gente comete ali um erro. Tá? Então, vamos supor que a gente cometa ali 3 erros. Tá? Será que o meu código ele consegue perceber que essas 3 posições erraram, né? que houve um erro a partir de 3 posições? Né? Aí é basicamente isso. Né? Então, na prática, o que é a capacidade de correção de erro? Né? Vai ser qual é o maior número de posições que eu vou lá e vou modificar para que seja possível ainda eu detectar esse erro. Né? Na verdade, a capacidade de detecção de erro seria o máximo valor possível, né, que eu posso modificar, ao qual é garantido que eu consiga detectar esse erro. Em outras palavras, nós podemos dizer também que seria um máximo peso de um erro, né, que a gente pode somar a uma palavra-código, ao qual nós conseguimos garantir que nós vamos detectar que houve esse erro. Né? Então, para a gente falar um pouco nisso, né, vamos dar uma olhada aqui. Né? Então, isso aqui foi mais ou menos o que eu expliquei. Né? Se a palavra C pertence ao código, né, e V é o meu C mais o erro, né, se o peso do erro, né, ele, lógico, se é um erro, tem que ter um peso maior do que zero, né, senão não seria um erro. Né? Se ele está entre 0 e F, tá, então é garantido a detecção do erro a partir de V. Né? Então, acho que fica bem simples aí de entender pelo menos esse conceito. Tá? Aparece aqui no Teorema 1. Né? Então, a capacidade de detecção de erros de um código C com distância mínima D é F igual a D menos 1. Ou seja, D menos 1 é a nossa capacidade de detecção de erro. Né? Quando a gente só se preocupa com isso, só com a detecção de erro. Tá? E vamos ver uma demonstração aqui. Chega a ser bem simples. Né? Então, para a gente entender um pouco essa definição, a gente tem que entender em que situações a gente não vai conseguir detectar um erro. Né? A partir de que números de símbolos a gente modifica e a gente não consiga detectar o erro. Então, é isso que essa prova aqui vai explorar. Né? Então, vamos ver aqui. Né? A definição de distância mínima é a menor quantidade de modificações que levam a palavra código C1, né,
em outra palavra diferente C2. Né? Essa é a definição da distância mínima. Certo? Para que o erro seja indetectável, né, o que é que tem que acontecer? O erro tem que ser tal que quando você somar um erro, isso produz uma palavra do seu código. Né? E se isso ocorre, né, você vai ter que o C1 mais o erro seria igual a um C2. Né? E se isso ocorre, né, o C2 seria o C2 menos o C1. Né? Então, se o nosso código é um espaço vetorial, né, e o erro é C2 menos C1, ambos pertencentes ao código, então o erro ele é um C3 também que pertence ao código. Né? Ou seja, em outras palavras, o erro vai ser eu não vou conseguir detectar o erro, né? Ele vai ser um erro indetectável, né? Se meu erro ele for uma palavra do meu código. Tá? Então isso aqui é bem claro. Né? E o que acontece aqui, a palavra código de peso mínimo do meu código vale D. Né? Então, se a gente supõe, né, que o erro ele é indetectável, né, o peso desse erro tem que ser pelo menos igual a D. Pode ser maior, tá? Mas pelo menos tem que ser maior ou igual a D. Tá? Então o que, é que significa? Se você tiver um erro que o peso do erro é menor do que D, com certeza você vai conseguir detectá-lo. Tá? E aí é o que segue aqui a demonstração. Né? Então, se você tem que o peso do erro está entre 0 e D, né, aberto, né, e o erro é detectável, né, então você vai pegar, né, dentro desse intervalo aqui, qual que é o maior peso, né, qual o maior valor possível no qual consiga detectar com certeza. Então, dentro desse intervalo aqui, o maior valor vai ser D-1. Né? Significa que nessa região aqui o erro é detectável. Né? Você pega o maior valorzinho, né, pela definição, vai ser, né, a minha capacidade de detecção de erro. Tá? Bom, temos agora, tá, a decodificação, né, também conhecido como correção de erros. Né? E o que é decodificação? Decodificação é simplesmente corrigir o erro. Tá? Vamos ver aqui, tá? Seja C um código, né, com distância mínima D, se C pertence ao código, né, e V essa minha palavrinha, né, essa minha palavra código, mais um erro, né? Estou supondo também, né, que o erro é diferente de zero, tá? Porque senão não seria um erro. Decodificar V, o que é decodificar V? Tá? É escolher, vou chamar aqui de CM, tá? Que não necessariamente vai ser esse C aqui, né? Tal que CM seja igual a isso aqui, ó, tá? Vamos entender o que é essa formulazinha aqui. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, calcular, vou pegar todas as palavras do meu código, tá? Todas as palavras, todo C que pertence ao meu código, e vou calcular a distância para V. Né? Lembrando, lembra daquela definição informal da distância, né? Que é o seguinte, é quantas posições você precisa modificar, né, de V para chegar em C. Né? Ou vice-versa, né? Você pode ver dessa forma. Tá? E aí, essa quantidade seria, digamos assim, né, a quantidade de peso do erro que você deveria cometer caso você transforme C em V. Tá? Então, você procurar qual palavra-código tem a menor distância mínima do que você está recebendo, que seria o V, seria então a questão da decodificação. Então, o que você precisa? Você precisa calcular, variando todos os 6, certo? Qual que tem a menor distância mínima. E aí, quando você encontrar aquele que produz, né, aquele 6 que produz a menor distância mínima, você vai dizer que o resultado vai ser o argumento desse mínimo, não o valor mínimo, né, mas sim qual C que produziu o valor mínimo. Tá? Inclusive, essa função argumento, né, quando você
está utilizando algoritmos de busca em matrizes, né, como mínimo, máximo, você também pode pedir o argumento, né, que seria qual a posição, né, que deu esse mínimo ou máximo aí, né, por exemplo. Né? Né? Então, aqui no argumento seria qual o vetor C que produziu, tá, a distância mínima. Certo? Então, isso seria a decodificação. Né? Seria eu pegar de todas as minhas palavras códigos qual a que tem a menor distância de Hamming do que eu recebi. Né? Fazendo isso, né, eu estaria decodificando. Tá? Só que tem um detalhe. Vamos supor, tá, que a menor distância de Hamming, né, de V para uma palavra código, né, para a palavra código, né, do meu código, tá, seja dado por esse WM aqui, que eu vou chamar de como se fosse o peso, a distância mínima. Né, tá? Um detalhe, pode ser que exista mais de uma palavra código que esteja à mesma distância de V. Nesse caso, o que vai acontecer? Né? Se o W aqui for único, beleza, é bem simples de resolver o problema. Existe uma única palavrinha código que tem a menor distância, então ela vai ser o resultado. Mas se tiver duas, ou mais de duas, três, né? Na verdade, basta ter mais de uma e você tem um problema, né? No qual você não consegue identificar qual dessas palavras é a que foi transmitida. Tá? Então aqui a gente vai ter uma espécie de definição informal. Tá? Então, ó, se existe única palavra código CM, né, que pertence a C, tal que a distância mínima, tal que a distância entre V e o CM, seja a distância que é mínima entre o V e uma palavra de código, tá? Se é único, o que é que nós vamos dizer? Né? Nós dizemos que o vetor V é unicamente decodificável. E o erro é corrigível. Né? Ou seja, o erro, né, é possível de corrigir unicamente. Tá? Se mais de uma palavra código satisfaz a, a esse valor mínimo aqui de distância, né, nesse caso, o que, é que a gente vai dizer então? Nós dizemos que o vetor V não pode ser decodificado e o erro não é corrigido. Né? Ou seja, o que aconteceu é que esse erro, nós vamos dizer que ele vai passar da nossa capacidade, o peso dele passou da capacidade de correção de erro ou decodificação do meu código. Tá? Então, nós dizemos nesse caso, né, que o WM seria essa distância aqui entre o V e o C, né, quando houver mais de um resultado, né, vai exceder a capacidade de correção de erro. Tá? Bom, temos então agora a definição 2, tá? Que é a definição da capacidade de correção de erros. Tá? Eu vou ler aqui. Né? A capacidade de correção de erros T é o maior peso que um erro pode ter, no qual é garantido que o vetor recebido seja unicamente decodificado. Tá? Então você vai pegar, você testa, por exemplo, eu consigo decodificar unicamente um erro de peso 1, você vai testar todos os erros possíveis e verificar se todas as palavras códigos e todos os possíveis vezes que você vai produzir, se vai haver uma única maneira de decodificar. Tá? Depois você aumenta para 2. Tenta verificar se você consegue corrigir unicamente todo mundo. Aumenta para 3, assim por diante, até chegar a um ponto que você aumentou para um valor em que, opa, a partir desse T aqui eu não consigo mais decodificar unicamente. Não é garantido que eu vá decodificar unicamente. Tá? Embora, se você passar do T, o seu algoritmo ele vai poder, em algumas situações, decodificar unicamente, tá? Mas não é garantido. Né? Nem vai ser garantido que o seu resultado vai estar certo. Tá?
Mas, pois bem, o T seria, então, aquele valor crítico no qual, a partir dele, vão surgir alguns padrões de erro, no qual vai ter duas soluções possíveis. Tá? E aí, temos um teorema 2, né, que é uma fórmula para a capacidade de correção de erros dado a distância mínima do código. Tá? Então, vamos ver aqui. Em um código C com distância mínima D, T é igual ao piso de D menos 1 sobre 2, né, em que esse símbolozinho aqui, né, denota a função piso. Né? O que é a função piso? Se isso aqui, por exemplo, dá um número que não seja inteiro, você vai pegar o menor inteiro a partir desse número aqui. Certo? É o inteiro menor ou igual ao valorzinho que está aqui. Isso é chamado de piso. Por exemplo, se dá 1,5, o resultado é 1. Se dá meio, o resultado é 0. Né? Se dá 2,5, o resultado é 2. Né? E assim por diante. Pois bem, esse é o principal resultado, tá, da aula de hoje. Tá? Que é uma aula rápida, né? É uma aula antes dos códigos de Hamming. Eu vou dar uma demonstração, né, ou pelo menos mostrar como é que se chega à demonstração desse teorema, que é bem interessante. Tá? Bom, vamos lá, vamos para a primeira parte da demonstração. Né? O que eu vou supor? Tá? Eu vou supor que o peso do erro é menor ou igual a t. Tá? Então, vamos supor que existe um erro não corrigível, tá? Com um peso de erro, né, entre 0 e t. Né? Se eu estou supondo que existe um erro não corrigível, possivelmente eu vou utilizar a estratégia da demonstração por absurdo. Né? Eu vou mostrar que vai haver uma inconsistência, né? E aí, né, logo, qualquer erro que tenha peso entre esses valores, ele é corrigível. Tá? Bom, então se eu estou supondo que o erro ele é não corrigível, tá? Significa, né, que para um V, né, igual ao C1 mais o erro, né, com código pertencente a C1, tá, vai ter que existir um segundo erro, né, e uma palavra C2, também pertencente ao código, tal que V menos C2 vai ter o mesmo peso do erro que ele é não corrigível. Tá? Então tem que haver pelo menos uma para que esse erro seja não corrigível. Tá? Ou seja, vai existir um E1, né, que ele é igual a V menos C1, né, e o peso desse erro é 1, é o peso do meu erro. Tá? Na verdade, o E1 é o meu próprio erro. Né? E você vai ter também o erro 2, né, que é V menos o C2. Tá? Ele é igual a V menos esse C2 aqui. Né? E esse peso de E2 também é igual ao peso do meu erro E1. Tá? Esses dois pesos aqui são iguais. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Tá? Vou fazer, calcular quem é o vetor E1 menos o vetor E2. Tá? É o erro 1 menos o erro 2. Tá? Lembrando que esses erros têm o mesmo peso, que é igual ao peso de E1. Né? Quando eu faço essa continha aqui, tá? Eu vou fazer esse menos esse V aqui corta, você vai ter C2 menos o C1. Né? E, portanto, o C2 menos o C1 é igual ao C3, que pertence ao código, né? Já que o C2 e o C1 eles pertencem ao código. Tá? Então, o que eu posso dizer aqui? Tá? Olha para isso aqui. Né? Eu tenho um erro aqui, é 1, e um erro é 2. Né? Eu sei que é 1 menos é 2, é um C3 que pertence ao código. Tá? Esse C3 aqui, que é o E1 menos E2, né, o peso dele, né, eu estou supondo que esses dois erros são diferentes, tá? Porque se forem iguais, a gente vai ter a mesma palavra aqui. Né? Então, são dois erros diferentes. Portanto, esse vetor aqui, C3, ele é diferente de zero. Tá? Ou seja, o peso dele é maior do que zero. Tá? E esse peso aqui, ele tem que ser menor. Né? Se esse cara aqui tem o mesmo peso que esse, né?
se eu estou fazendo um menos o outro, um mais o outro, enfim, no máximo, tá? O peso dele vai ser 2 vezes o peso de A1, no máximo. Tá? Não tem como você pegar uma palavra de peso 2, somar com outra palavra de peso 2 e dar uma palavra de peso 5. Né? É impossível isso. É porque um só tem 2 posições diferentes de zero, o outro tem só 2 posições diferentes de zero. Quando você somar, vai dar um negócio com 5 posições diferentes de zero? Não, isso não dá. Né? Você tem esse problema aí. Né? Então, no máximo, o peso de C3 ele tem que ser menor ou igual a 2 vezes o peso de A1, né? Porque os dois têm o mesmo peso, no máximo o peso, né? Na melhor das hipóteses, vai ser igual a isso aqui. Né? Bom, e vamos olhar para a fórmula do erro aqui. Tá? Eu estou supondo, né, que o peso do erro é menor ou igual a t. Né? Então, no máximo, ele vai ser, né, menor ou igual a 2t. Tá? Bom, mas vamos para a fórmula do t. Né? O t ele é o piso de d menos 1. Tá? Se eu multiplicar isso aqui por 2, no máximo, isso aqui vai para d menos 1. No máximo. Pode ser até menor. Mas no máximo vai até d menos 1. Né? Então, o que acontece? Tá? Se você supõe que existe um erro, o que vai acontecer? Ó? Esse meu C3 aqui, ó, ele vai ter peso que vai variar entre 0, aberto, né? E vai no máximo até d menos 1. Né? Olha só, significa que você tem uma palavra código com peso de Hamming menor do que a distância mínima do código. Né? E a distância mínima, a gente sabe, para um código linear, ela é o peso mínimo do meu código. Tá? Então, isso aqui é um absurdo, logicamente. Né? E o que é que significa? Significa que o peso de Hamming, né, ser menor ou igual a t, significa que com certeza o meu erro é corrigível. Tá? Então essa é a primeira parte da demonstração. Tá? O que é que eu fiz? Eu demonstrei que qualquer erro, qualquer peso de erro que é menor do que isso, eu consigo detectar. Né? Eu consigo, na verdade, corrigir o erro. Tá? Bom, a segunda parte da demonstração ela é simples, tá? Só que ela envolve 2 passos. Né? Você vai ter que fazer isso para um dpar e depois para um din. Né? É só isso que é um pouquinho cansativo. Mas, basicamente, a segunda parte da demonstração é mostrar que se você pega se você pega um erro com peso maior do que t mais 1, você consegue encontrar um contra-exemplo. Né? E você mostra uma situação em que você tem duas palavras, códigos diferentes, com a mesma distância para um vetor recebido. Tá? E você vai fazer isso tanto para o dpar como para o din. Tá? Essa seria a segunda parte da demonstração, que eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? E se vocês não conseguirem, a gente faz isso em sala de aula. Né? A gente pode tirar essa dúvida. Embora que essas demonstrações, tá, não vão ser cobradas em prova. Mas sim, o que vai ser cobrado é entender o que significa esse resultado. Né? Então, vamos lá. O resumo dessa aula, basicamente, é essas duas fórmulas. Tá? Isso mostra a nossa robustez, por exemplo, à detecção de erro. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um código com distância mínima d, esse meu código, tá, ele vai detectar até d-1 erros no meu código. Tá? E se eu estou fazendo uma correção de erros, né, se eu estou decodificando, né, eu estou corrigindo o erro automaticamente, significa que esse meu código ele permite que erros com pesos de até t ocorram e mesmo assim eu ainda vou continuar recebendo meus resultados corretamente. Né? Lógico que se passar desse valor aqui, eu não vou conseguir corrigir de forma correta o meu código. Né? Então na próxima aula nós vamos ter aí, né, os códigos de Hamming, que são os códigos no qual a gente consegue corrigir um erro. Né? E não só vamos ver isso, como vamos ver também como é que se corrige um erro em códigos de Hamming.
Tá? E até em código sem ser de RAM também. Vamos ver como é que se corrige um erro em qualquer situação. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Um abraço a todos e até a próxima.